Amém. Que alegria poder participar de momentos assim, mesmo que distantes, né? Eu desejo a todos um feliz sábado. Pode responder, gente. Feliz sábado. Muito bom ver o rostinho de vocês. A gente morre de saudade. Mas Deus permite que nós passássemos por momentos assim, né? Para que a gente possa se fortalecer cada vez mais. E é com esse pensamento que eu convido a Simone e juntos nós vamos orar. Qual Simone, Kátia? Sua irmã? Simone Cruz. Ah, tá. Oi, eu. Pronto? Tá ouvindo? Sim. Oremos. Feliz sábado a todos. Oremos. Obrigada, Senhor, por essa semana que o Senhor nos permitiu, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos guardado, ó Pai. Obrigada porque temos essa oportunidade de nos reunir, mesmo assim, distante, mas para estudarmos a Tua palavra, Senhor. Abençoe-nos, que nunca percamos esse desejo de Te buscar, Senhor, de qualquer forma, Pai. Que nós venhamos sempre a Te buscar e Te adorar. Abençoe toda a programação, todos que vão participar e aos que já participaram, que o Senhor venha estar conosco, Pai, que Teu Santo Espírito dirija cada palavra que venha a ser falado aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vou passar alguns anúncios para vocês, né? Como de costume. Vamos lá. Ó, programa Movidos. Oi? Tá dando microfonia, não sei se tem mais algum aparelho ligado na sua casa aí. Tá dando microfone. Melhorou? Tá dando eco, sabe? Sim. Melhorou? Melhorou. Aí, agora sim. Bom, vamos aos anúncios. É os anúncios das 3 igrejas, tá? Então, Programa Movidos estará transmitindo uma vigília hoje, a partir das 17 horas. Tem como tema chuva temporã e chuva serôdia. Essa vigília ela será transmitida pelo Face, tá? Pela página do Facebook, oficial da APS, e pelo YouTube. Então, a partir das 17 horas aí, você pode estar participando dessa vigília. Gostaria de pedir uma imagem agora da vigília que acontecerá hoje às 17 horas. A partir das 17 horas. Chuva temporã e chuva serôdia. Aí você pode estar assistindo pela página oficial da APS também, pelo YouTube e pelo Face, tá bom? O Drive-Thru da Esperança, ele acontece em horários alternados aí, tá? Então, a Igreja do Parque Independência estará hoje aberta das 14 às 15 horas, a Igreja do Jardim Lilá das 15 às 17 e a Igreja do Jardim Comercial das 15 às 17. Então, o Lilá e o Comercial, elas estão no mesmo horário aberto. Então, é das 15 às 17 para ambas as igrejas. Lembrando a você que for lá, né, devolver o seu dízimo e oferta, não esqueça da ASA, tá, gente? Leve o seu quilo de alimento também, que a ASA está necessitando da nossa ajuda. E lembrando que os membros têm a opção de devolver também os dízimos por transferência bancária ou pelo aplicativo Time. Vamos lembrar... 7Me, desculpa. É isso. Gostaria de pedir a imagem também aqui. Isso. Nós teremos também o final de semana da família distrital. Olha que legal. Será nos dias 26 a 28 de junho. No dia 27, nós teremos uma Santa Ceia. E estará conosco o pastor Ivan Canhadas. E em breve passaremos mais informações sobre o evento. Tem a imagem também? Eu gostaria agora de convidar a irmã Eleni, do Jardim Lilá, que ela fará a entrega dos certificados. Bom dia. Feliz sábado, queridos irmãos. Que bom estar aqui com vocês. É uma delícia poder vê-los, pelo menos à distância, né? Tenho muitas saudades. Em breve nos veremos. Bom, nesses minutos
do Espírito de Profecia, nós vamos falar sobre a entrega dos certificados da leitura dos livros. Para quem não sabe, nós temos um hábito de ler 4 livros por ano na nossa igreja do Lilá. E quando termina o trimestre, termina um livro, nós fazemos um coquetel, e tem algumas comes e bebes, temos uma provinha dos assuntos principais do livro, e também brindes para todos aqueles que leram o livro. Nós fizemos isso sábado passado e, como não teve oportunidade, nós vamos entregar hoje os certificados. Eu queria pedir para a Vanelli me ajudar e colocar aí que vai ser o certificado virtual. Depois eu providencio outro e mando para vocês pelo WhatsApp, eu mando para vocês o coisa. Eu gostaria que a Vanelli colocasse aí no ar. Tá um hino aí, Lar Adventista, que é o livro, né, que nós lemos agora. Então, eu queria que ela colocasse no ar para a gente entregar o certificado para todos. Então, o primeiro que leu foi o Aluciano Gomes, pode passar o segundo. Deixa eu ler aqui primeiro o certificado. Certificado e reconhecimento pela leitura do livro do ano 2020, o primeiro livro, que é o livro do ano, né? O Lar Adventista, conferido a Luciano Gomes. Pode passar o segundo. Amélia Pacola. Espero que esteja presente para poder ouvir. Pode continuar. Cibele Brunelli. Eu queria só fazer um parênteses aqui. Nós já vai fazer 15 anos que fazemos isso. Então, a gente leu praticamente 50 e poucos livros, acho que deu 53 livros durante esses anos. Nós repetimos alguns livros. O Lar Adventista foi a primeira vez que nós lemos. E temos, parece que 113 pessoas na nossa igreja envolvidas esses anos. Alguns leem os 4 livros, 3 livros, 2 livros. E tem algumas pessoas que leram todos os livros que nós lançamos, certo? A Cibele é uma delas. Parabéns, Cibele. Pode continuar. Pode passar, Vanelli. Cristina Vasconcelos, parabéns. Pode passar. Diana Camilo. Edízia Rosa. Elaine Rogenski. Ivanise Cabral. Jandira. João Roberto Cipriano. Luísa Brunelli. Luzia Alves. Maria Barbosa. Maria da Penha. Odete Grangeiro. Rejane Vasconcelos. Tadeu Camilo. E o William Evangelista. Parabéns a esses que terminaram o livro. Todos os que pegaram, só 2 que ainda não terminaram, e esse é um deles. Eu queria só continuar aqui rapidamente, que nós vamos começar agora a ler o livro Eventos Finais. Só que, como teve esse problema, a gente encurtou o prazo, até o dia 30 de junho. Também é um livro pequeno e maravilhoso. Esse livro nós vamos reler pela 3ª vez. E várias pessoas já deram nome para ler. Eu vou ler rapidamente aqui. Amélia Pacola, Luciano, Beatriz, Cecília, Cibele Brunelli, Cláudia Venerando, Cristina Vasconcelos, Diana Camilo, Edízia Rosa, Edith Novaes, Elaine Rogenski, Fátima Brevilato, Felipe Ivanelli, Ivanise Cabral, Jandira, João Cipriano, Laércio Correia, Luísa Brunelli, Luzia Alves, Marcileide, Márcio, Maria Barbosa, Maria da Penha, Marta, Odete Grangeiro, Pamela, Silvia Cipriano, Rejane Vasconcelos, Rita, amiga da Cecília, Simônia, Tadeu, Vanelli, já falei, né? E Vera Frigo e William Silva. Então, esses já se comprometeram em ler até o dia 30 de junho o livro Eventos Finais. A igreja sempre presenteia 10 livros para aquelas pessoas que não têm. Nós vamos fazer a primeira entrega. Eu já avisei pessoalmente aqueles que vão estar lá na igreja. A Cibele vai entregar os livros. E os outros que quiserem participar
ainda há tempo, pode se comunicar comigo, tá bom? Ou com a Cibele ou com a Cristina, para que possamos encerrar. Então, que Deus abençoe, porque quem lê nunca está só. Coloca o nome do Regis, Eleni, ele pediu aqui no chat. Ah, o Regis, tá bom, já vou colocar. Pode colocar, então, agora, mantendo viva a visão. Mais de 1 milhar serão logo convertidos em um dia, e a maioria dos quais atribuirá suas primeiras convicções à leitura de nossas publicações. Ellen G. White, Comportura Evangelista, página 151. Olá, feliz sábado para você, que bom que já está aí, esperando este momento, que é o momento da adoração infantil. Antes da nossa história, deixa eu só dar um recadinho para os seus pais. Querido papai, querida mamãe que está aí, nós já estamos indo para o 3º mês de quarentena. Como está o estudo da Bíblia, da lição da Escola Sabatina com os seus filhos? Nós temos escolas sabatinas online enviadas pela divisão, muitos professores fazendo escola sabatina pelo Zoom. Você mesmo pode fazer no sábado uma escola sabatina especial com os seus filhos. Aproveite esses meses, esses sábados, para estudar cada vez mais a palavra de Deus com os seus filhos. Este é o caminho da salvação. Crianças, vamos lá. Escolhas. Todos os dias vocês fazem escolhas, mesmo pequenos, crianças pequenas, juvenis. Por exemplo, uma fruta ou um chocolate? O que vai ser? Outra escolha, assistir um filme ou a leitura de um bom livro? O que você escolheria? O jogo de futebol, mesmo que seja dentro de casa, ou fazer as tarefas de casa dia a dia para não se enrolar. Mais escolhas. O estudo da lição da escola sabatina ou a internet? O que você vai escolher? A história de hoje fala de um homem chamado Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Lembra? Falamos de Abraão sábado passado. Abraão saiu da sua cidade e foi rumo a Canaã terrestre e levou alguns das suas famílias, alguns membros das suas famílias, dentre eles o seu sobrinho Ló. Só que começou a dar uma confusão com os empregados de Abraão e os empregados de Ló. Eles começaram a brigar porque achavam que não tinha pastagens suficientes para os rebanhos dos dois grupos. Ah, não, esse passa do meu rebanho, esse é do meu... Começou aquela confusão. Abraão, muito sábio, amigo de Deus, chamou Ló e falou: Ló, não vai dar para morarmos mais aqui juntos, vamos ter que nos separar. Chamou Ló e mostrou para ele os locais que tinham ali onde ele poderia escolher morar. Estão vendo aí na imagem? E o olho de Ló cresceu para umas cidades que tinham muito bonitas. E ele falou: tio Abraão, quero ir para este lugar. E Abraão falou: pode ir. Péssima escolha de Ló. Ele escolheu morar nas cidades de Sodoma e Gomorra. Eu acho que você já ouviu falar delas. E ele teve que ser resgatado de lá mais tarde para não perder a sua vida, ele e a sua família. Fez uma má escolha, uma pena. Mas uma outra lição que nós podemos aprender dessa história é que Ló, ele deveria ter dado
a oportunidade para Abraão escolher primeiro. Afinal, Abraão era o mais velho, era o mais idoso, ele devia ter a oportunidade de escolha e Ló não foi bondoso. E peraí, telefone tocando. Pronto? Alô? Pedrinho? Oi, Pedrinho, tudo bem? Você tá triste? Por quê? Ai, Joãozinho pegou o último pedaço de bolo de chocolate. Você queria? Não fica triste, Pedrinho. Seja bondoso. Deixa com ele, tá bom? Não briga por causa disso, não. Então tá. Beijo, tchau. Pedrinho, meu amigo, tava chateado porque o último pedaço do bolo de chocolate, Joãozinho pegou. É disso que eu estou falando. Ser bondoso. Falei com o Pedrinho, deixa pro amiguinho, seja bondoso, mostre amor. É nessas pequenas coisas que a gente mostra que coloca os outros em primeiro lugar, antes de nós. Isso Deus nos ensina na Bíblia. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 32, nós lemos assim: antes, sejam bondosos uns para com os outros. É isso que Jesus pede para mim e para você. Saber fazer boas escolhas e ser bondoso, assim como Abraão foi com seu sobrinho Ló. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina sobre a bondade. Nos ajude a sermos bondosos e nos ajude também a fazermos boas escolhas em tudo na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Um feliz restante de sábado para vocês. Amém. Bom, neste momento nós vamos assistir juntos o Provai e Vede. Provai e Vede. História de hoje: Impacto Esperança. Naquele domingo de manhã, Diego Gabriel Tocona, de Córdoba, Argentina, saiu da sua casa muito preocupado por estar envolvido com a justiça militar, junto a outros 5 colegas de trabalho. Eu não sei que culpa eu tenho. Sem saber o que fazer, Diego se afundou na bebida. Apesar de que vivia com a sua família, o seu casamento estava arruinado e sua esposa já não tinha esperanças. Pelo visto, você está com problemas. Está bebendo mais que antes. Você diz que eu não tenho direito de me meter, mas as coisas não estão bem. Apesar de que estamos separados, nós temos 3 filhos. Mesmo com todos os seus problemas, você ainda é o pai das crianças. Nosso grupo policial está sendo investigado. Hoje recebemos um comunicado que... não sei, seremos afastados do trabalho, sem receber salário, até que a investigação termine. E o que você vai fazer? Não sei. Eu fui policial a minha vida toda. Não sei fazer outra coisa. Diego começou a buscar ofertas de trabalho nos jornais e andava pelas ruas perguntando se havia alguma vaga para ele. Quando voltava para casa, recebeu uma ligação da sua esposa. O que aconteceu? Quando chegou em casa, percebeu que alguém havia entrado e revirado tudo. Aparentemente entraram buscando armas. Você está bem? Sim, estou bem. Ainda bem que as crianças estavam na escola. Foi horrível. Estamos no fundo do poço. Não temos mais saída. Só nos resta buscar uma igreja. Estou falando disso há muito tempo. Você nunca quis saber nada de igreja e tampouco nos permitiu ter uma religião. Você conseguiu trabalho? Sim. Vou tirar o lixo do camping e limpar os banheiros. Então Diego foi trabalhar limpando banheiros e cuidando da limpeza de um camping. Mas não imaginava que alguém no céu o contemplava com amor.
O título lhe chamou a atenção. Imediatamente interrompeu tudo o que estava fazendo e começou a folhear o livro que havia encontrado no banheiro. Ao chegar em casa, estava ansioso para contar à sua esposa o que havia acontecido. Você não estava buscando uma igreja? Estava. Olha, eu encontrei esse livro no banheiro do camping. Aí tem o nome de uma igreja. E que igreja será? É a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quer que eu busque no Google? Claro. Não levou muito tempo para que Diego fosse naquele endereço tratando de encontrar uma igreja. Se surpreendeu ao ver que havia chegado na sede administrativa da Igreja Adventista em Córdoba. Foi muito bem atendido, deixou seu contato e ainda recebeu livros e revistas que a simpática funcionária lhe ofereceu. Pouco tempo depois, alguém tocou à sua porta e Diego foi surpreendido pela visita do pastor Lastra. Eles o receberam com alegria e dali em diante começaram a estudar a Bíblia. Ao terminar os estudos, toda a família foi batizada. Atualmente, Diego e Matilde levam uma vida muito diferente da que viviam antes. A felicidade voltou a reinar em seu lar. Diego foi absolvido do processo militar e voltou a trabalhar normalmente. Participemos todos na distribuição do livro que pode levar salvação a muitas famílias. Que extraordinária experiência a do nosso irmão Diego e sua família. Que poder há no livro missionário. Poder de transformação para salvar vidas. Agora os convido a participar deste momento especial de adoração, por meio dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Amém. Que história linda, né? Neste momento, nós vamos ouvir uma mensagem musical com a Simone. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo
a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Deus seja louvado. Eu convido a Jéssica agora. Nós vamos orar juntos. Jéssica está aí? Oi. Tá me ouvindo? Feliz sábado. Sim. Feliz sábado. Deixa eu ligar minha filha. Feliz sábado. Vamos orar. Oremos. Pai querido e amado, obrigada porque mais um sábado chegou, Senhor. Peço para que, por favor, o Senhor abençoe cada um presente, Pai. Abençoe cada membro de cada igreja aqui representada, Senhor. A gente sabe que a gente não é digno do seu amor, Senhor, mas esteja conosco. Esteja com o pregador desse sábado, Senhor. Que o Senhor venha falar através dele, meu Pai. Eu oro por amor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Bom, eu gostaria muito de falar assim, ó, vamos nos colocar de pé para cantar o próximo hino. O louvor é o número 16 do Inário. Amém. Bom, neste momento eu gostaria de convidar o pregador dessa manhã e aproveitar para agradecer, né, por ele ter aceito o nosso convite. É o Fabrício Ferreira, ele é teologando do NASP de Engenheiro Coelho. Seja bem-vindo, que Deus te use e te abençoe. Obrigada por ter aceito o convite. Muito bem, eu agradeço o convite. Já tinha algum tempo que eu não pregava, por conta de toda essa dinâmica da vida pós-pandemia. Irmãos, vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Todos estão ouvindo? Que bom. Então, eu gostaria de desejar um feliz sábado a todos vocês, do distrito de Jardim Lilá. Um feliz sábado também para o pastor e sua família, que Deus possa abençoá-los nesse ministério, conduzindo e preparando um povo para ver Jesus voltar. Eu também gostaria de saudar os nossos amigos que estão acompanhando a gente pelo Facebook. Talvez você esteja nos assistindo agora da sua casa. Quem sabe você esteja no leito de hospital por causa de todo esse problema que nos acometeu.
Quem sabe você está aflito porque um familiar, um amigo, um parente se encontra numa situação de saúde difícil. Mas eu quero dizer para você, lembre-se que quando a tempestade fica mais furiosa, Deus ainda está no convés. Ele está lá e ele vai acalmar tudo. Portanto, permaneça ao lado de Cristo, não saia do barco, não desista. Irmãos, antes de a gente abrir a palavra, eu queria convidá-los para mais um momento de oração, para pedir a orientação do Espírito Santo nesse momento e para que ele nos conduza. Então feche seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno, nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado pela vida. Queremos te agradecer pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Hoje é um dia especial, hoje é o sábado do Senhor, o momento em que o Pai nos convida para estar junto dele e para que ele possa, Pai, assim como na primeira semana criou o mundo, ele possa agora também recriar o nosso ser. As dificuldades, as lutas, os pedaços que foram arrancados de nós durante a semana pelas dificuldades, agora o Senhor reconstrói, o Senhor recria e nos faz de novo, semelhantes ao Senhor, à sua imagem. Pai, nos abençoa nesse dia com o teu Espírito Santo, conduza o nosso estudo da palavra. Eu te suplico essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos do Distrito Jardim Lilá, bom, já fui apresentado, me chamo Fabrício, tenho 27 anos, falo aqui do Rio de Janeiro. Durante essa pandemia voltei aqui para o Rio para poder ficar junto da minha família, dos meus pais, mas que bom que temos essa ferramenta, né, que possibilita, mesmo que numa situação ainda diferente para nós, estarmos conectados. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Números, capítulo 22. E hoje eu quero meditar com você na história do profeta Balaão. Essa é uma história muito conhecida e ela tem relação com várias outras partes da Bíblia. Gênesis 3, a experiência da serpente, tem uma conexão muito forte com esse episódio aqui de Balaão. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, vocês podem pesquisar depois. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre qual é o sentido da vida sem Deus. Ou será que existe sentido na vida longe de Deus? É o que eu quero ver com vocês hoje aqui na história de Balaão. Então eu vou abrir a minha Bíblia também. Peço para que você abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 22. Enquanto você está procurando a passagem, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu acho que esse pensamento ele já passou em algum momento na mente de todo mundo, mas especialmente os jovens, os adolescentes que estão começando a passar por uma fase de transição muito marcante na vida, né? Tudo se torna tão diferente e muitos pensamentos eles tomam lugar. Mas antes disso, eu queria pedir um favor para você. Se tem alguém na sua casa que não está junto de você aí na frente do seu dispositivo, do seu celular, do seu computador, convida essa pessoa, faz um apelo agora ao coração dela, diga a ela que Deus tem uma palavra ao coração dela e chama ela para junto de você, para que ela possa entender também que viver longe de Deus não faz o menor sentido. É isso que eu quero falar para você nessa manhã. Pois bem, quando eu era jovem ainda, não que eu seja agora um senhor ou um idoso, mas quando eu era mais jovem, eu lembro de que muitos amigos da minha escola, da rua onde eu morei quando criança, eles tinham algumas formas de diversão das quais eu não podia compartilhar. Não podia porque meus pais não permitiam, não podia porque a minha fé não permitia, minha religião, Deus, ele solicitava de mim um estilo de vida diferente. Só que para uma criança, para um adolescente, para um jovem, talvez, isso não seja tão simples de entender. E eu via eles indo para as festas à noite, voltando no outro dia, se divertindo, conhecendo muitas pessoas, muitas garotas, e eu não participava nada disso. Só que eu pensava, Senhor, por quê? Por que eu não posso participar disso? Por que o Senhor me pede para me separar desse tipo de coisa? Se parece ser tão agradável, tão interessante, eles parecem felizes. Isso não faz sentido para mim. E eu ficava com essa coisa na mente, talvez um de vocês que estão nos escutando aí tenha esse mesmo tipo de questionamento, ou já teve alguma vez. O fato é que o tempo foi passando e eu fui crescendo e fui percebendo quão bom foi para mim me privar
dessas coisas. E hoje, pela graça de Deus, eu permaneço ainda no caminho que conduz à salvação. Mas o nível de reflexão que eu fui desenvolvendo ao longo da vida foi me ajudando a compreender que o verdadeiro sentido da vida é estar ao lado de Deus. E que a vida longe de Deus não faz o menor sentido. Na verdade, eu diria que a vida sem Deus é uma completa ignorância. É a falta do conhecimento, é a falta da razão. A verdadeira razão e o sentido da vida estão em viver a vida ao lado de Deus. E a história de Balaão, ela é um perfeito exemplo dessa realidade. Portanto, vamos iniciar já a nossa meditação no texto. E eu queria começar dizendo para você, queridos, uma coisa que parece muito óbvia. Parece que a gente já sabe disso, mas a gente esquece. A Bíblia, ela é, antes de qualquer outra coisa, antes de ser um livro de fé, antes de ser o guia para a nossa religião, ela é um texto. Ela é uma obra de literatura. Ela é um livro. E o que isso quer dizer? Significa que a gente precisa considerar os aspectos textuais para que a gente extraia do texto tudo o que ele tem para nós. E se a gente for direto para a aplicação e passar por cima desses detalhes, a gente vai deixar escapar por entre os nossos dedos algumas informações muito especiais. Portanto, nesse capítulo, eu queria mostrar para vocês algumas estruturas, algumas palavras-chave e relações que o texto faz que nos indicam qual é o verdadeiro propósito desse capítulo estar aqui, nesse lugar da Bíblia. Pois bem, o versículo 1 diz o seguinte. Então, você está com a sua Bíblia aí? Eu espero que sim. Abra sua Bíblia, Números capítulo 22, versículo 1. E diz assim: Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Verso 3. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então, nesses 3 primeiros versículos, nós podemos perceber que o rei de Moabe, ele tem medo de Israel. Por que é que ele tem medo? Bom, o povo de Israel vinha da sua travessia no deserto e eles vinham derrotando vários povos, vários reis, para conquistar então o seu território ali. E agora eles se aproximam de Moabe. E o rei de Moabe tem medo. Mas o rei de Moabe, ele não conhecia uma ordem que Deus havia dado para o povo de Israel. Essa ordem está relatada no livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 9. E lá Deus disse assim, olha, eu não quero que vocês destruam Moabe ou façam guerra com Moabe, porque ele é irmão de vocês. Você lembra que Moabe é um povo que se originou do incesto das filhas de Ló com ele, o seu pai, quando o embebedaram. Portanto, em algum nível, havia um parentesco entre os descendentes de Abraão e os moabitas, que eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Por isso Deus falou, não façam guerra com Moabe. Mas o rei Balaque não sabia disso, por isso ele tinha medo. E aí o verso 4 diz que o rei tomou uma decisão. A decisão do rei foi a seguinte: pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor naquele tempo, era rei dos Moabitas. E nesse versículo tem uma informação interessante. Ele era rei dos Moabitas, mas ele falou com os midianitas. Por que disso? Significa que o medo dele era tão grande que ele estava reunindo já uma coalizão de povos para enfrentar o povo de Deus. Mas ele desenvolveu uma estratégia ainda. Ele não queria simplesmente um enfrentamento. Ele era uma pessoa supersticiosa que acreditava em coisas místicas, magia, e foi por isso que ele tomou uma decisão. O versículo 5 e o 6 vai contar para a gente um pouquinho de qual foi essa decisão. Então vamos ler. Aí diz assim, olha, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo, eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Queridos,
existe uma coisa muito interessante aqui no versículo 6, que fala um pouco a respeito de quem era Balaão. A gente leu que ele era considerado um profeta, alguém que podia receber os oráculos de Deus para transmitir ao povo. E o rei dos Moabitas, Balaque, ele contrata os serviços de Balaão, mas não para saber o que Deus tinha para falar, mas ele acreditava que Balaão tinha o poder de abençoar ou de amaldiçoar as pessoas. Na verdade, esse era um conceito bastante popular naquela época. As pessoas lançarem bênçãos ou maldições sobre as outras. Veja o caso de Noé, quando seu filho Cã o viu nu e ele deu uma maldição. E essa maldição surtiu efeito realmente. O povo, os descendentes de Cã, que se tornaram a nação cananita, eram perversas, se afastaram de Deus. Deus ele também proferiu maldições. No Gênesis 3 é possível perceber que a serpente foi amaldiçoada. Então, isso não era uma novidade. Era uma coisa relativamente comum. E agora Balaão está sendo contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E aí, então, o versículo 7 fala que os moabitas foram. E diz assim: então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. Queridos, essa palavra encantamentos, ela é muito importante, porque no original hebraico, a palavra aqui não é encantamentos, a palavra aqui é feitiço. Então veja, o rei de Moabe está contratando Balaão para fazer magia, feitiçaria contra o povo de Deus. E a gente bem sabe que Deus abomina esse tipo de prática. Deus não se agrada da feitiçaria, da mediunidade, da magia. Isso não tem a ver com sua obra, com seu caráter. Não é assim que ele age. Portanto, os seus profetas não deveriam agir dessa maneira. Mas, à medida que o texto vai avançando, a gente vai percebendo que Balaão ele não era exatamente a pessoa que ele dizia ser. Então, enquanto o rei Balaque olhava para Balaão e percebia um profeta de Deus, na verdade, não era esse que Balaão era realmente, mas era esse que ele afirmava ser. E aqui fica uma lição muito importante para a gente. Não adianta, querido amigo que nos assiste aí na internet, na sua casa, aonde quer que você esteja. Queridos amigos do Jardim Lilá, não adianta fazer publicidade da sua fé, da sua religião. O que importa realmente é o quão profundo e verdadeiro é o seu relacionamento com Deus. Porque dizer que você serve a Deus é uma coisa, servir a Deus de fato é outra bem diferente. Portanto, não importa quanta propaganda você faz, das boas ações que você pratica, da lição que você estuda, o que importa realmente não é o que as pessoas percebem de você, mas o que importa é que quando chega no final do dia, você entra no banheiro para tomar banho e olha no espelho, você sabe quem é aquela pessoa que está olhando de volta. Você se conhece. E é triste quando você tenta vender uma imagem de comunhão, de intimidade com Deus, quando na realidade você não tem essa comunhão, essa intimidade. Isso destrói, isso machuca você por dentro. Portanto, queridos, esse é um momento propício para que a gente busque verdadeiramente se relacionar com Deus. E diferente de Balaão, que falava que era profeta, mas não era profeta, que a gente possa ser realmente amigo de Deus. Muito bem. No versículo 8, a gente tem uma indicação muito forte a respeito do caráter de Balaão, que diz assim: Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Querido amigo, preste atenção. Vamos recapitular. O que esses príncipes vieram fazer? Eles vieram contratar Balaão para amaldiçoar, para enfeitiçar o povo de Deus. Veja, se Balaão fosse profeta de Deus, ele teria recebido esses homens? Com certeza não. Imagine que alguém chega na sua casa e fala assim: olha, eu quero te contratar para você lançar uma maldição na sua família, para destruir com eles, para acabar com eles. Você receberia essa pessoa na sua casa? Obviamente que não. Mas foi isso que Balaão fez. Esses homens chegaram agora com uma quantia elevada em dinheiro. E foi isso que mexeu com o coração de Balaão. O dinheiro, o bem, as coisas desse mundo. E disseram assim: olha, a gente quer destruir o povo de Israel. Você conhece o Deus de Israel. Então lança uma maldição sobre eles para nós e a gente vai te pagar por isso. E aí Balaão fala assim: olha, eu tenho que ver o que o Senhor vai falar. Irmãos, o que o Senhor falaria?
Só existe uma resposta possível para essa situação. E a resposta está registrada lá no versículo 12. O versículo 12 fala assim, olha, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque o povo é abençoado. É óbvio, irmãos, é claro que Deus não iria permitir que isso acontecesse. Balaão já sabia que Deus iria falar isso, mas o seu coração estava tão movido pela ganância, pelo dinheiro, pelo valor que foi apresentado, que ele falou assim, olha, eu tenho que consultar a Deus. Ele já sabia o que Deus ia falar. Todos nós sabíamos. Não tem outra resposta possível. Não dá para amaldiçoar aquilo que foi abençoado por Deus. A palavra final é dele. E amém por isso. Mas aqui você percebe no versículo 9 que Deus ele faz uma pergunta para Balaão. Aí volta um pouquinho do 9. O 9 fala assim, olha. Veio Deus a Balaão e disse, quem são esses homens contigo? Aí ele explica quem são os homens e o que vieram fazer. E Deus fala no verso 12, não amaldiçoe. Então, Balaão tem o seu primeiro encontro com Deus. É importante que você conte comigo. Primeiro encontro de Balaão com Deus. Versículo 9. A gente vai voltar nisso lá na frente. Muito bem. Levantou-se, versículo 13. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Irmãos, essa frase de Balaão, o Senhor recusa deixar-me ir convosco, ela é muito significativa, porque ela expressa a vontade de quem estava sendo realizada. Veja, quem foi que não permitiu? Foi Deus que não permitiu. Porque se dependesse da vontade de Balaão, ele já estaria lá. Ele queria ir, mas Deus não permitiu ir com vocês. Uma outra coisa muito interessante também, na sua Bíblia, eu queria que você reparasse nisso agora, a palavra Senhor, ela está com todas as letras em maiúsculo, certo? Isso significa que no original hebraico, a palavra que estaria aqui, né, que foi traduzida, era o nome sagrado do Senhor. O nome Yahweh, o tetragrama sagrado. Esse nome, queridos, era muito, muito venerado pelo povo de Israel. Muito depois, no tempo de Esdras e Neemias, quando os escribas começaram a escrever o texto bíblico, esse nome, em alguns momentos, ele era escrito com uma caneta de outra cor. O texto vinha sendo escrito em preto, e eles pegavam uma caneta cor de ouro e molhavam numa tinta dourada para escrever o tetragrama sagrado. Ou então, em algumas outras escolas de escriba, eles simplesmente deixavam em branco, para não cometer o equívoco de errar o nome sagrado quando fosse escrever. Ou talvez eles viravam a folha e escreviam atrás na direção do texto. Muitas pessoas nem sequer pronunciavam esse nome. Elas diziam Adonai no lugar. Hashem, o nome, mas nunca falavam o nome sagrado do Senhor. Mas Balaão não. No espaço de apenas 4 versículos, ele fala o nome do Senhor 4 vezes. O nome sagrado. E eu fico perguntando assim, por que Balaão está falando tantas vezes um nome tão sagrado? E Deus já tinha falado que era pecado tomar o seu nome em vão. Balaão queria transmitir uma imagem de intimidade com Deus. Balaão queria dizer para os servos do rei, olha, eu sou amigo de Deus, eu estou aqui do ladinho dele, eu posso ouvir o que ele fala, mas ele não deixou eu ir convosco. Balaão não era amigo de Deus, mas ele queria que as pessoas achassem que ele era. Muito bem. O versículo 14 diz assim, tendo-se levantado os príncipes dos moabitas, foram a Balaque e disseram, Balaão recusou vir conosco. Verso 15, de novo enviou Balaque príncipes, e agora ele enviou em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não te demores a vir a mim. Veja, aqui eu queria sugerir uma tradução diferente. No texto hebraico, as palavras que estão aqui nesse versículo não é peço-te que não demores a vir a mim. Mas o correto seria escrever aqui na tradução, peço-te que não te segures a vir a mim, que não te retenhas. O que acontece aqui é que Balaão é como se ele tivesse se segurando. Ele está morrendo de vontade de ir lá, mas ele está se segurando, assim, e o rei percebe, e o rei fala para ele assim, olha, não precisa ficar desse jeito, não precisa se segurar, não precisa se conter, venha logo. Aqui, olha, tem muita riqueza, aqui tem muita honra,
pode vir, não precisa ficar constrangido. E aí, queridos, a gente vê no capítulo 22, versículo 21, o seguinte. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Ele foi. Mas ele foi porque Deus disse para ele ir. Isso é uma coisa interessante. Vai ver só? O versículo 20 fala: Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás somente o que eu disser. Então, conta comigo. Lá no versículo 9, primeira vez que Balaão encontra Deus. Versículo 20, Deus fala com a Balaão pela segunda vez. E o que Deus fala? Deus fala assim, olha, vai, pode ir. Mas é interessante observar que no versículo 22, acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi. Ora, se Deus permitiu que ele fosse, por que Deus estava ficando irado? Parece um contrassenso. Mas se você tem filhos pequenos em casa, e eu tenho uma, vai fazer 2 anos daqui a alguns meses, as crianças às vezes são insistentes. E elas persistem no seu objetivo. Quando elas querem algo, querem fazer alguma coisa, e elas choram, elas gritam. E você precisa ter paciência para educar. Mas eu creio que isso já aconteceu com todo mundo. Quando a criança está insistindo tanto e você está falando para ela não ir, não fazer, e você sabe que ela vai acabar se machucando, né, se ela fizer isso, e aí você perde a paciência e você fala assim, olha, então tá bom, vai lá, pode ir, não é isso que você quer? Então vai lá e faz. Veja, perceba que você não está consentindo com o desejo dela. Você está fazendo um exercício didático com ela. Você está dizendo, você quer tanto isso, então eu vou deixar você ir lá para você perceber que não é tão bom assim quanto você está imaginando. E foi isso que Deus fez com Balaão. Ele falou assim, olha, eu não quero que você vá, mas você quer ir? Então tá, eu deixo você ir. Mas não era o desejo de Deus que ele fosse. Por isso, no versículo 22, a ira de Deus se acende, porque ele foi. E o anjo do Senhor, veja, essa expressão é muito forte, porque Ellen White diz no livro Profetas e Reis, se eu não estou enganado, na página 366, ou é o Patriarcas e Profetas, um desses dois, que quando a Bíblia utiliza a expressão anjo do Senhor, isso é, na verdade, a pessoa de Jesus Cristo. E agora ele está ali, no caminho, por adversário. Ora, verso 22, na parte final, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Então, Balaão recebe os homens em casa. Deus fala para não ir. Os homens voltam com mais dinheiro, com mais honra. Balaão fica com eles em casa e Deus autoriza ele ir. Ele vai contra a vontade de Deus. E agora Jesus se coloca como adversário dele no caminho. Perceba que Deus se coloca como adversário contra Balaão, porque Balaão se colocou contra o adversário do povo de Deus primeiro. Deus agora está reagindo ao mal. E a ira de Deus, ela é sempre uma reação ao pecado que se levanta para destruir o povo dele. Deus nunca se ira como nós nos iramos, à toa, sem razão ou com sentimentos egoístas. Mas a sua ira é uma reação, é uma resposta de proteção ao seu povo que está sendo atacado pelo poder do mal. E agora ele se ira e ele é o adversário de Balaão. Só que Balaão não vê o anjo. Olha só que coisa curiosa. O versículo 23 fala assim, olha. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão a espancou, para fazê-la tornar ao caminho. Agora veja, um homem que é o profeta de Deus não vê o anjo, mas a sua jumenta vê. Ela sai do caminho e ele a espanca, ele a agride, para que ela possa voltar para o caminho. Então aqui, olha, versículo 24. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e de outro lado. Agora o anjo do Senhor vai para um outro lugar e ele dificulta ainda mais a passagem. Verso 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor cozeu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar.
nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Eu queria dar uma pausa com vocês aqui agora e eu queria chamar a sua atenção para um fato muito curioso que essa narrativa nos apresenta. Quantas vezes, irmãos, responda aí para você, se quiser colocar no chat, tudo bem também, mas quantas vezes a jumenta viu o anjo? Quantas vezes? 3 vezes. A jumenta viu 3 vezes o anjo do Senhor. E da terceira vez que ela viu o anjo do Senhor, ela arriou sobre os pés, ela baixou, ela viu que não tinha mais possibilidade. E vez após vez, o profeta Balaão, ele espancou a mula com sua raiva. E agora a sua ira se acende. Até aqui, irmãos, qual é o único personagem dessa história que tinha se irado? Qual é a única pessoa de quem se diz, acendeu-se a sua ira? É Deus. E agora Balaão está agindo como Deus. Ele se ira também, mas a ira de Balaão é diferente da ira de Deus. A ira do homem é totalmente diferente da ira de Deus. A ira de Deus é uma ira sem pecado. Embora a gente possa se irar sem pecar, senão a Bíblia não diria irai-vos e não pequeis, normalmente não é assim que acontece. E aqui com Balaão também não é assim. A sua ira é uma ira pecaminosa. E ele espanca a sua jumenta. E aí o verso 28 diz o seguinte: então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim. No texto original fala: porque você me trata como uma criança. Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Outro detalhe importante. Lembra da primeira vez que a jumenta viu o anjo do Senhor? O que esse anjo tinha na mão? Uma espada. Agora Balaão fala assim: se eu tivesse uma espada, eu te mataria. E aqui começam a aparecer as ironias do texto. São coisas que fazem a gente achar graça, que fazem a gente rir, tá? E não é pecado rir das histórias que estão contadas na Bíblia, porque algumas delas foram feitas para isso. Essa é um exemplo. Aí você vê, olha só que ironia, um homem que quer destruir o povo de Deus. Uma das nações que estavam ali surgindo, derrotando as nações mais poderosas. Derrotou o Egito, agora estava vindo, derrotando vários reis. E esse homem sozinho, que não consegue matar nem a própria jumenta, que não obedece ele, quer destruir o povo de Deus. Olha que ironia, olha que ousadia de Balaão. Outra coisa que me chama a atenção também, queridos, é como é que o pecado conseguiu tirar a razão de Balaão. Imagina você andando na rua e daqui a pouco um cachorro começa a conversar com você e te oferecer alguma coisa e tal. E aí você sabe que aquela coisa não é da vontade de Deus, mas em vez de você parar e pensar assim, poxa, cachorro não fala, né? Eu nunca vi um cachorro falando, deve ter alguma coisa errada aqui. Você começa a discutir com o cachorro. Veja, perceba que com Eva foi a mesma coisa. Ao invés de ela parar e pensar, veja, cobra não fala. Por que cobra está falando comigo? Foi a mesma coisa com Balaão. Ele perdeu completamente a razão. A sua capacidade de raciocinar, ela foi engolida pelo pecado. E o pecado faz isso com a gente, irmãos. O pecado rouba de nós a capacidade de refletir, de pensar o que está acontecendo ao nosso redor. E é por isso que eu falo para vocês que a vida longe de Deus não faz sentido. Veja se faz algum sentido Balaão discutir com a jumenta. Ele não está pensando direito, ele só quer saber do dinheiro. A qualquer custo. Muito bem. Tem uma coisa que me chama a atenção, que é lá no versículo 33 do capítulo 22, que fala o seguinte: a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Sabe quem falou isso? Foi o anjo do Senhor. Ele falou para Balaão: eu te mataria, mas eu não vou te matar por causa da jumenta, por consideração a ela. Então veja, Balaão queria matar sua jumenta, mas não conseguia. O anjo do Senhor, ele poderia facilmente ter matado Balaão, mas foi misericordioso, teve graça. O versículo 31 diz: então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Querido amigo, veja, quantas vezes a jumenta viu o anjo do Senhor? 3 vezes.
Quantas vezes Balaão teve um encontro com Deus? 3 vezes. Quer ver? Versículo 9 é o primeiro encontro. Deus fala para Balaão: quem são esses homens? No versículo 20 é o segundo encontro de Balaão. Deus fala: vá, pode ir. Terceiro encontro. Agora ele consegue enxergar o anjo do Senhor. Quando a jumenta viu o anjo pela primeira vez, ela se desviou do caminho. Quando Balaão ouviu a voz do Senhor dizendo: não vá, ele se desviou do caminho. Quando a jumenta viu pela segunda vez o anjo do Senhor, ela se desviou do caminho. Quando Balaão recebeu a ordem de Deus pela segunda vez, olha, vá e só faça o que eu quero, ele se desviou do caminho. Quando a jumenta viu o anjo pela terceira vez, o que ela fez? Ela se arriou sobre seus pés. E quando Balaão viu o anjo do Senhor, quando ele viu Deus pela terceira vez, o que ele fez? Ele se arriou também, ele prostrou seu rosto em terra. Então, queridos, tem algo muito interessante acontecendo na história de Balaão. Existem 3 personagens principais: Deus, a jumenta e Balaão. E para que a gente consiga entender tudo o que está acontecendo, não basta apenas a gente perceber o comportamento desses 3 personagens, mas a relação que existe entre o comportamento desses 3 personagens. Portanto, perceba que, ora, Balaão age como Deus, ora, Balaão age como a jumenta. Porque Deus se ira, Balaão se ira. Balaão quer matar a jumenta. Deus disse que mataria Balaão. A diferença é que Balaão tem intenções malignas no seu coração. E se ele tivesse poder, ele levaria o seu plano a cabo. Mas Deus é um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia. E tendo todo o poder do universo, poupou a vida do profeta, poupou a vida de Balaão. Existe também um paralelo muito interessante entre Balaão e a jumenta. Por 3 vezes, cada um deles vê Deus, fala com Deus. Da terceira vez, tanto um quanto o outro acabam prostrados no chão pela sua impossibilidade de avançar no seu caminho. O que eu quero dizer para vocês, queridos, é que no momento em que Balaão começou a decidir que viveria sua vida longe de Deus, à parte de Deus, desobedecendo os seus mandamentos, vivendo por conta própria, ele começou a agir como quem? Ele começou a agir como a jumenta. A diferença é que a jumenta tinha mais sensibilidade espiritual do que Balaão, porque ela viu o anjo do Senhor. Balaão não viu. Balaão só viu o anjo do Senhor quando Deus abriu seus olhos. E a jumenta não. Não precisou ninguém abrir os olhos da jumenta. Ela viu o anjo do Senhor por conta própria. Portanto, queridos, talvez você esteja rindo, talvez você esteja achando engraçado o que eu estou falando e o que eu vou falar agora. Mas a vida longe de Deus é uma completa ignorância. Quando eu e você viramos as costas para Deus e começamos a andar na direção que a gente quer, seguindo o plano do nosso coração, ignorando a vontade de Deus, nós começamos a tomar decisões irracionais. Nós começamos a nos comportar sem nenhum sentido, tomando decisões e atitudes que nos levam por caminhos completamente absurdos. Eu fico perguntando assim, sabe? Qual é o sentido de trabalhar o mês inteiro, dar duro, a sua família esperando por você na sua casa, pela provisão, pelo sustento, pelo alimento? Você entra num bar, gasta todo o seu salário em bebida, em jogos, em vícios, enquanto a sua família fica desamparada. Qual é o sentido disso, irmãos? Perceba que eu não estou fazendo um apelo para a sua fé, mas eu estou fazendo um apelo para a sua razão. Eu quero que você pense, existe algum sentido nisso? Você, jovem, existe algum sentido em sair da sua casa carregando o dom que Deus te deu da sexualidade, o presente da intimidade, levando consigo, entrar numa festa pela madrugada dentro, e com a pessoa que talvez você nunca mais vai ver de novo, encostada num poste, no final do bar, entregar a sua intimidade para essa pessoa? Muitas pessoas olham para essas situações e elas falam assim: olha, eu estou aproveitando a vida, fui para a festa, fiz isso, fiz aquilo, fui no bar com meus amigos, joguei, ganhei, perdi. E elas acham que estão aproveitando a vida porque o diabo tem a habilidade de pegar a lama desse mundo e apresentar como se fosse a melhor coisa que tem. E as pessoas vão hipnotizadas atrás disso. Mas qual é o sentido disso, amigos? No final, o que sobra? Não faz sentido. É ignorância viver
longe de Deus. E a vida de Balaão é um exemplo perfeito disso. No momento em que ele decidiu amaldiçoar o povo de Deus, ele começou a conversar com a mula e nem percebeu que mulas não falam. Por quê? Ele estava louco, ele estava fora de si, não tinha mais capacidade de perceber o mundo ao seu redor e as intenções do inimigo. O mundo hoje aí, queridos, você que nos acompanha pelo Facebook, ou onde quer que você esteja nos acompanhando, você presta atenção no que eu vou falar agora. O mundo está louco. O mundo não consegue perceber o caminho em que estão andando, porque estão afogados, mergulhados nas imundícias que o inimigo apresenta para eles como se fossem pérolas raras e caras. Mas eu e você, queridos, um dia fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. E se isso aconteceu com a gente, foi por um propósito muito especial, queridos. Nós não fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz de Deus, para que a gente vivesse confortavelmente nessa luz, mas que a gente tirasse pessoas dessas trevas para a maravilhosa luz do nosso Deus. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Portanto, amigos, se você está nos assistindo agora, tem alguma dúvida no seu coração, ou se você está estudando a Bíblia para tomar a decisão do batismo, mas está enfrentando alguma luta, se você está no vale da decisão, eu quero falar para você em nome de Jesus, não existe sentido na vida longe de Deus. A vida sem Deus é uma total, completa falta de conhecimento, falta de visão, uma ignorância sem fim. Portanto, amigo, esse é o momento de você agora decidir permanecer ao lado de Deus. Ou então, decidir vir para o lado de Deus. Entregar sua vida e falar, Deus, eu não consigo. Eu não consigo. A minha visão já está totalmente embotada. A minha percepção já foi totalmente tomada pelas coisas desse mundo. Por isso, agora eu preciso que o Senhor abra os meus olhos. Como o Senhor fez com Balaão para que ele pudesse te ver, agora eu quero te ver também. Fala isso para Deus aí. Fala no seu coração. Deus vai abrir os seus olhos. Deus agora ele vai te conduzir e a sua boca vai falar o que Deus quer. Mas, amigos, não se esqueça. Não tente viver longe de Deus. Sabe por quê? Eu quero terminar o sermão dessa manhã fazendo uma pergunta para você. Quando Jesus te chama e você não atende, para onde que você vai? Eu já vi muitas pessoas falando, eu vou sair da igreja porque na igreja tem gente maliciosa que faz fofoca, que faz isso, que faz aquilo outro. Tá bom, e eu pergunto, para onde que você vai? Ah, eu vou para tal lugar. E lá não tem gente assim também? Ah, eu vou procurar outra igreja. E lá também não tem gente assim? Ah, eu vou mudar de religião. E lá também não tem gente assim? Queridos, permaneça ao lado de Deus até o final. Porque se você não atender o chamado dele, para onde você vai? Lugar nenhum no mundo que esteja longe de Deus vai preencher o vazio do teu coração. Não vai fazer sentido. Porque no teu coração existe um espaço que só cabe Deus. Foi feito para ele ser preenchido por Deus. Deus colocou no seu coração um pedaço da eternidade. E só o eterno pode preencher esse anseio pela eternidade que há no seu coração. Portanto, não fique buscando sentido na vida em qualquer lugar. Não fique procurando preencher o vazio do seu coração com bebida, com festa, com vício, com mulher, com homem, com nada. Volte o seu rosto para Deus. Peça ajuda. Ele vai te resgatar, ele vai te ouvir, ele vai abrir os seus olhos. E quando você vier, então, você vai ver a transformação sendo feita na sua vida. Queridos, eu quero pedir agora para o Felipe, ele vai colocar um hino para a gente. E ao final desse hino eu quero orar com você, mas eu quero que fique no seu coração, gravado o apelo que eu estou te fazendo agora. Vem para Jesus, porque ele é o único que traz sentido para a tua vida. Amém. Pode pôr o hino. Tudo bem? Obrigado. Quando se chama e tu não vens,
Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Por que voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama, tu não vens. Pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Com Ele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Jesus está sempre de braços abertos. No passado, ele socorreu doentes, aliviou aflitos, libertando-os de seus pecados. E hoje, ele deseja fazer o mesmo contigo. Deixa as sombras e vem para Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então?
Amém. Deus seja louvado. Esse era o momento que eu gostaria de estar agora em pé, na frente da igreja, podendo abraçar vocês. Mas, como isso não é possível agora, eu quero estender aqui meu abraço para cada pessoa que está acompanhando a gente aqui no Zoom, na transmissão ao vivo pelo Facebook. Sinta-se abraçado por mim e pelo Espírito Santo. Feche seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, nosso Rei. Mais uma vez estamos aqui, Pai, ousadamente levantando a voz ao Senhor, pedindo a Tua misericórdia para que nos ouça. A despeito, Pai, dos nossos muitos pecados, pedimos que o sangue de Cristo nos cubra e que o Espírito Santo, Pai, interceda junto ao Pai, para que nossos pedidos, Pai, os anseios que carregamos no coração possam ser ouvidos por Ti. E nessa hora queremos entregar a vida ao Senhor. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo encoraje, convença e motive cada pessoa que precisa tomar uma decisão ao Teu lado, Pai. Abra os olhos dessas pessoas para que elas possam Te ver, Pai. Para que elas possam ver a luz, para que elas possam entender que só há sentido na vida ao Teu lado. E que quando nós nos afastamos do Senhor, começamos a viver uma vida totalmente irracional, ignorante, sem sentido. Fazemos coisas, Pai, muito ruins, achando que estamos fazendo coisas muito boas, porque o inimigo nos engana. Nossa capacidade fica prejudicada. Por isso, Pai, toma nosso coração nessa manhã. Transforma a nossa vida. Abre os nossos olhos, Pai. Nos ajuda a entender que o sentido da vida é o viver ao lado de Deus. Toma-nos em Tuas mãos nesse dia de sábado, Pai. Eu te suplico essas bênçãos todas. Eu já te agradeço, Pai, confiando nos méritos de Jesus Cristo. E é nesses méritos que nós oramos. Amém e amém. Amém, louvado seja Deus. Fabrício, obrigado mais uma vez. Eu espero que a gente possa nos ver pessoalmente ainda um dia, né? E esse abraço acontecer entre nós e toda a igreja. Amém. Que Deus continue aqui no seu ministério, viu? Amém. Deus abençoe. Ô, Kátia, deixa eu só agradecer aqui também, viu? Quero agradecer ao Fabrício que é o pastor Cleison. Quero agradecer imensamente pela disposição que você teve de estar conosco, transmitindo a mensagem do Senhor. Que Deus continue te abençoando. Acho que você logo, logo deve estar se formando, né? Eu estou no 2º ano, pastor. Que Deus te abençoe. Você está fazendo faculdade de teologia onde? No IAE? No UNASP, pela Engenheiro Coelho. Que Deus te abençoe muito, viu? Que você possa, quando se formar, receber o chamado para um bom lugar. Que você possa ter um ministério abençoado, viu? Amém. Deus seja louvado. Amém. Também. Obrigado, viu, pastor? Eu agradeço. Eu que agradeço você. Espero poder contar com você outras vezes também. O pessoal do Independência poder convidá-lo aí novamente. Não sei quem foi que te convidou. Não, quem falou comigo foi o Felipe, através de um colega de classe. E é óbvio, nós estamos sempre à disposição. Legal. Que Deus abençoe muito. Eu quero também agradecer hoje, foi muito abençoado aqui, porque nós tivemos mais pessoas das outras igrejas. Quero agradecer ao Parque Independência, foi muito bom a condição do culto hoje também, viu? Desde a Escola Sabatina até agora, tudo correu redondinho, que Deus possa abençoar. E só mais uma coisa, sábado que vem vai ser diferente, porque é o dia do Ministério da Mulher. Quem vai estar organizando o culto vai ser as 3 igrejas, tá? Serão as 3 igrejas, não vai ser uma só. E assim vai acontecer ao longo dos dias que nós ainda continuarmos assim, né? Quando tivermos alguma data especial, as 3 igrejas estarão envolvidas, tá bom? Então aí fica o nosso convite para sábado que vem estarmos juntos, que vai ser com certeza um final de semana, um sábado muito abençoado também. Amém. Luciana, quer falar alguma coisa?